Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui com o desenvolvimento da nossa aplicação. Eu quero trazer para vocês um entendimento sobre as últimas atualizações. Vocês vão perceber aqui que logo na abertura do app, né, vocês viram que tem uma animação ali alterando, né, o texto de sync to server para sync from server, né? E depois avança para a tela principal. Qual que é a ideia aqui? Ou o que foi que eu implementei, né? A gente vai ver isso com mais detalhes, mas basicamente eu implementei um fluxo de tratamento de dados offline, né? Então significa que se eu não tiver conexão, eu ainda assim vou conseguir realizar, né, os processos aqui de inserção, de atualização, deleção de dados, de transações. E ao passo que eu concluo essas informações, né, esses dados, eu sincronizo com a nossa base de dados remota. Então, para isso, eu tive que implementar duas principais funcionalidades. Uma, o tratamento offline de dados, né, que a gente vai fazer com o uso de uma dependência chamada SQLite ou skFlight, né? Então tem aqui a atualização que eu fiz do skFlight. Eu também adicionei o pacote do HTTP porque eu implementei um serviço básico bem simples de conexão, né? Para verificar se tem conexão. Então qual que é? Em que se baseia esse serviço? É uma classe chamada Connection Surface. Eu tenho aqui um getter para utilizar, né, para acessar essa informação. E essa variável, ela vai ser alterada, né? Ela é uma variável considerada estática, faz parte da classe, para eu ter acesso a essa informação de forma constante, né? Então, quando eu não tenho o static, eu não consigo criar construtores constantes, né? Que são, digamos, criados no momento da compilação do programa. Então eu tenho que transformar ele num objeto não constante. Para eu conseguir alterar informações de um objeto a partir de um construtor constante, eu preciso ter essa variável de forma estática, beleza? E aí eu posso acessar ela através de um getter depois. Aqui eu inicializei o client, né, que é a instância do objeto da classe que vai ter acesso, né, aos métodos do HTTP aqui, da dependência, que são aqueles métodos get, post, que a gente viu em outros contextos, tá? E aqui eu tenho um método chamado checkConnection, é um método assíncrono, ele vai servir apenas para alterar a informação desse isConnect aqui, dessa variável, para eu eventualmente usar esse getter aqui para verificar se tem ou não internet. Então ela inicializa como falsa e após eu chamar esse método, eu realizo esse método get num endereço de exemplo, né? Esse example aqui, ele é um endereço, se vocês verem aqui, ele é um endereço da ICANN, né? Que serve justamente para você fazer esses testes, né, de acesso e verificação. Então ele é bem baixo, ele é bem pequeno, é bem leve, digamos assim, a quantidade de variáveis dele aqui, né? No caso, digamos, o pacote dele é bem leve, tem, sei lá, coisa de 200 KB, alguma coisa assim. Então, você chamar ele não vai consumir tanta banda do seu usuário. Então, você pode usar ele como exemplo para chamada, né? Para chamar examples, beleza? Eu espero essa resposta. E aí, se essa resposta for 200, significa que a minha internet está funcionando no dispositivo. Então, essa variável aqui, ela vai ser atribuída com esse valor, 200. Se for o status code 200, significa que tem internet. E aí ele vai atualizar essa variável para eventualmente eu pegar. E caso tenha algum problema, esse isConnect recebe falso. Então, esse getter e esse método, eles sempre vão andar juntos. Um para eu verificar se tem conexão, né, para eu realizar essa chamada, e o outro para eu ter a informação da variável verdadeiro ou falso.
Se for verdadeiro, quer dizer que a minha internet está funcionando. Se for falso, a minha internet não está funcionando. Outra dependência que vocês podem utilizar também para verificar essa parte de conexão é o Connectivity Plus. Ele é uma dependência da comunidade de Flutter, né, da comunidade internacional, e ele acessa, né, dentro dele e tal, ele acessa as informações internas do aparelho. Ele acessa basicamente verificação se o Wi-Fi está conectado, se o Ethernet está conectado, Bluetooth e também outras conexões. Tem também, se eu não me engano, o mobile, né? Ele faz algumas validações aqui para verificar internamente no dispositivo se há conexão com a internet. Então tem aqui várias formas de verificação. Vocês podem utilizar também esse pacote, ele é bem simples de implementar, ele é literalmente você instanciar o objeto dele e fazer a chamada, né, do método de verificação, bem semelhante com o que a gente fez aqui. Geralmente ele trabalha com a ideia de stream, né, que ele percebe que você vai iniciar uma stream, você vai ouvir essa stream de eventos aqui, e aí com base nesse resultado você faz o que você tem que fazer, né? Verifica se tem conexão e realiza chamadas ou não de forma externa do aparelho, né? Com conexão com a internet. Fechou? Então fica a dica aqui em relação à verificação desse plugin, dessa dependência, tá? Um outro serviço que eu implementei, já trabalhando com a ideia do SQFlight, foi o Database Service. Para que eu pudesse fazer esse trabalho do database, né, eu tive que alterar aquela classe abstrata, que era de assinatura, do API Service. Eu transformei em Data Service, né? Então vocês vão ver aqui que agora se chama Data Service e ele não tem mais duas assinaturas, só tem uma que é relativa ao resultado, né, que é o retorno aqui. Então continua sendo Create, Read, Update, Delete, continua sendo Path e Params. A diferença é que agora ele se chama Data Service e o tipo genérico é apenas para o retorno, não para o objeto que cria ele, né? Então quem implementa o Data Service é o GraphQL Service, né? Implementa a Data Service, aí eu coloco o tipo de retorno aqui do GraphQL Service e o Database Service, beleza? O que eu fiz de alteração aqui no GraphQL Service? Lembram que antes era um result, né? Era um result. Porém, eu não preciso do result, eu preciso apenas dos dados desse result, do data, tá? Então, da mesma maneira, atualizei aqui tudo para ele não depender do cache, para ele não utilizar cache, porque na verdade o meu sistema de cache, entre aspas, vai ser o meu banco de dados local. Então eu considerei para ele ignorar o cache, ignorar os erros de chamadas assíncronas ou chamadas externas, e ele não depende mais do cache aqui, ele não pega mais nada. E aqui, ó, eu alterei o retorno, em vez de ser agora o result, agora é MapString Dynamic, porque eu pego agora, em vez de ser esse cara aqui, ó, o result de object, eu utilizo o data, né, que é a propriedade do result aqui, ó, que é de fato onde estão os dados. Se for nulo, ele retorna vazio, beleza? Então, tá dessa forma. Vocês vão ver que se aplicou esse mesmo conceito para todos os métodos, tá? Read, Update, Delete. Lembram também que eu atualizei o repository para ele ter um handle exception lá, né? A gente usou no vídeo anterior. Basicamente, eu peguei aquele método e joguei aqui para dentro do GraphQL Service. Então, agora ele tem aqui o handle exception dele. Com isso, eu, de fato, trabalho apenas com os meus objetos do tipo failure, tá? Eu sempre vou lançar os objetos do tipo failure. Connection, exception, vocês vão ver que ele é um objeto que estende de failure, tá? Aquele modelo data result lá que a gente viu. Então, todos eles agora vão lançar
objetos do tipo failure, ok? De forma geral, ele vai lançar um general exception quando houver necessidade. Acredito que eu tenha feito também esse cara aqui, contains invalid result, para casos específicos, quando eu quisesse verificar os tipos de erro que estavam vindo na exceção aqui do operation exception. Então, para esse caso aqui, quando houvesse graphical errors, eu ia fazer uma verificação específica aqui, com base numa propriedade chamada error extensions, né, que é o graphical errors. Aí pega o primeiro resultado, verifica essas extensions, e aí eu verifico o seguinte: se ela possui, né, um valor nessas error extensions. Geralmente ela é relacionada a erros de autenticação ou erros de invalidação do token, tá? E aí, justamente com base nesse retorno, eu mando essa informação para quem está chamando ele, ó. Tanto que eu coloco especificamente, eu verifico nessa lista se há algum tipo, né? Se há alguma informação desse tipo aqui, invalid JWT ou invalid header. Se tiver, aí eu vou justamente verificar e retornar essa informação. Se for verdadeiro, retorna verdadeiro, né? E aí, de forma geral, retorna falso. Eu chamo esse contains invalid result bem aqui na hora de ler, porque eu estava vendo que havia momentos em que dava exceção expirada e tal. Quando houver esse caso, eu vou justamente passar essa informação para o auth exception, que vai me retornar um erro desse tipo aqui, ó. Então, se tiver esse tipo aqui, esse aqui, ou esse aqui que é lá do Authentication do Firebase, ele vai me retornar: sua sessão expirou, por favor, faça login novamente. Basicamente foi isso que eu fiz aqui nessa parte, beleza? E agora, na parte do Database Service, que é um assunto novo em relação ao SQFlight, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem uma classe que implementa o Data Service, que é aquela classe genérica lá, aquela interface, e aí eu crio esse objeto, né? A gente vai usar o mesmo padrão do Graphical Service, que é retornar o objeto, né? Retornar o dis, porque a gente vai precisar inicializar esse serviço. Então, para início de conversa, a gente tem aqui um static, uma variável, né, que vai ser o nome do nosso banco de dados. Tem que ser sempre alguma coisa, .db. Aqui eu coloquei um getter e uma variável nula, porque vai funcionar da seguinte maneira: eu vou precisar desse getter aqui, desse db. E para eu ter esse db, né, ou seja, para eu inicializar essa variável aqui, para ela não ser nula, eu preciso inicializar o banco de dados, percebe? Então, eu primeiro inicializo o banco de dados, eu chamo esse método aqui lá no meu locator, lá naquela inicialização, igual eu faço no GraphQL, e eu inicializo aqui, ó, o DB é atribuído aqui, Open Database, que é esse método que abre o banco. Pega aqui com base no meu name e cria um banco chamado Finance App DB. Depois eu executo duas informações, né? Duas carries aqui, digamos assim. Uma que é para criar uma tabela se ela não existir, que é a tabela de transactions. E outra que é para criar uma tabela se não existir de balances. Cada uma vai ter as suas informações. E vejam que é bem semelhante com o que a gente fez lá no banco de dados do Hasura, né? Do Postgre. A única diferença é que o banco de dados do SQFlight, ele não aceita o booleano, ele aceita apenas inteiro. Então, no lugar do verdadeiro e falso, a gente coloca 0 ou 1, tá? Então, eu tive que criar, inclusive, uma extensão, e aí tem aqui uma extensão chamada Types, né? Types Extension, em que faz justamente isso. E se eu tiver um booleano, né, e eu chamar esse método aqui, eu vou pegar aquele valor e vou transformar, né? Se ele for verdadeiro, ele vai se tornar 1. Se for falso, ele retorna 0. E aí ele retorna justamente esse cara. Eu criei como se fosse o toString, aí eu fiz o toInt. Da mesma maneira, eu fiz o toBool, no caso da string, que é caso
essa informação seja, né, no formato de string true, ele vai retornar o verdadeiro, senão ele retorna o falso. Tem esse aí do string toBool, beleza? Então, para caso eu queira transformar um booleano em inteiro, uso essa extensão toInt. Caso eu queira pegar uma string e transformar em booleano, eu uso o toBool, ok? Então, vamos voltar lá para o Database Service. Aí eu crio aqui, beleza? Essa aqui é a minha tabela que eu crio com base lá nas informações do objeto das transações, ID, description, category, status, value, date, created at, user ID, e esse carinha aqui que é uma nova propriedade, que é o sync status. Mas eu vou já falar dela porque esse aqui envolve o serviço de sincronização. E aí eu crio também o balances, que pega aqui o total balance, total income, total outcome, tá? Beleza. Retorno esse objeto aqui, né? Retorno ele lá aonde? No meu locator. É aqui que eu inicializo esse serviço. Vocês vão ver aqui que eu atualizei também o locator para identificar, né? O registro de serviços, registro de repositórios, controllers e só. Então, bem aqui em cima, né, eu coloquei o Firebase, no caso o Auth Service, coloquei o init do Graphical Service, esse cara aqui, e já tem aqui o init do Database Service, ok? Aqui embaixo tem o do Sync Service, mas a gente vai falar dele daqui a pouco. Pronto, com isso a gente tem a nossa parte de dados definida, online e offline. Online, quem vai pegar é o Graphical Service. Offline, quem vai trabalhar é o Database Service. Fechou? Vocês vão ver aqui que na parte dos métodos, né, das implementações dos métodos, create, update, tem algumas regrinhas aqui. Essas regrinhas elas são feitas baseadas na própria dependência e também na organização do nosso código aqui, ó. Por exemplo, na hora de criar uma transação, né, uma informação no banco, não necessariamente uma transação, mas uma informação no banco, eu preciso verificar se ela é do tipo transaction. Então, eu tenho que verificar se ela contém ID. Porque a gente tem duas informações atualmente no app, o balance e as transactions, tá? Então, se a informação das transactions, né, que vem aqui no params, se ela tiver o ID, então eu tenho que fazer algo nesse sentido, né? Verificar se tem essa informação no banco e tal. E eu faço as carries aqui, ó. Posso fazer as verificações de carry. E aí eu verifico. Se tiver algum retorno, significa que existe. Então eu vou ter que atualizar essa informação. Se não existir, eu vou ter que inserir, né? Tem o update e tem o insert. Vejam que ele é do DB. E onde que esse DB está localizado? Justamente no locator que acessa aquele getter lá em cima, tá? Então, sempre tem que estar inicializado esse serviço, por isso que ele é inicializado lá no início da aplicação. Senão daria aquele erro de inicialização e tudo mais. Tem outro método também que eu não falei, mas é o do delete database. Ó. Ele é um getter que executa a deleção do banco. Ele transforma a variável em nulo novamente, depois ele chama o método do skflight para deletar o database e eu chamo o caminho. Fechou? Então são esses dois métodos aqui que a gente usa. Tem, na verdade, três métodos, né? O getter, que é do DB, o delete database e o init database. Aqui também a gente faz uma verificação na parte de leitura, na parte de criação, né? Ok, aquilo que eu já falei, verificação de atualização ou de inserção. Na parte de leitura a gente faz a mesma lógica, verifica se tem ID e tudo mais, só que agora a gente vai pegar uma informação, né? Esse where, ele é um parâmetro, né? Ele é uma propriedade aqui dessa função carry, que eu posso colocar as minhas variáveis, digamos assim, os meus argumentos, as variáveis que eu vou utilizar nas minhas carries. Nesse caso aqui, eu coloco nessa anotação, né? Então, isso significa dizer que o ID seria igual a variável, né? Se fosse para ser diferente, eu colocaria um diferente, mas se for igual a essa variável, ele vai utilizar isso nessa carry. E a documentação do skflight ela é bem detalhada também. Vocês podem ver aqui que ele dá bastante explicação, exemplos de código. E esse where args aqui é justamente a lista de argumentos que você vai precisar passar.
para substituir esse interrogação. Então, se você passou o ID igual a interrogação, o que é essa interrogação? Justamente o ID que vem nos parâmetros do método read. Então, é assim que você vai identificar essas informações. Então, digamos que eu queira pegar um dado específico de uma transação. Eu preciso passar o ID dela. Se esse ID existir, ele vai vir aqui nesse primeiro if, vai verificar, possui esse ID? Possui. Então, vamos fazer isso aqui. Aí ele vai verificar o seguinte, olha, pega esse ID que está vindo no parâmetro e substitui ele aqui nessa interrogação, para qualquer coisa que eu queira fazer. Eu quero ver quais são as transações do banco. Eu vou passar uma por uma e verificar. ID existe? Beleza, passa por aqui, pega e informa qual que é ela. Caso ela exista, ela vai retornar. Se essa informação não existir, aí eu vou fazer uma carry genérica, digamos assim. E aí essa aqui que é a parte que eu faço a carry genérica. Eu passo o limit, que é também uma propriedade de carry. Vocês vão ver que tem várias propriedades aqui, ó. E aí eu vou passando justamente limit, offset, eu passo offset, order by, passo order by. Tem uma verificação específica que eu faço, que é o seguinte. Nesse contexto da aplicação, eu verifico, eu realizo, eu deleto, né, informações. Então, digamos, se eu adicionasse uma nova transação, certo? O que eu ia fazer aqui? O que eu de fato faço? Eu comunico com o banco de dados, eu vou até fazer offline aqui para vocês verem. Eu comunico com o banco de dados e guardo aqui essa informação. Se eu deletar esse carinha aqui, ó, eu estou marcando essa transação como deletada. Então ela não pode mais ser mostrada aqui. Para eu não ficar trabalhando com a ideia de listas, né, lá naquela camada de controle, de controller, eu faço isso direto no banco. Então eu verifico o seguinte, ó, eu marco, tipo, eu coloco uma identificação lá para pular esse tipo de status na hora de retornar. E eu jogo justamente nesse parâmetros aqui, ó. Então, se na chamada que eu fizer eu tiver essa chave aqui, eu vou ter que passar essa variável sync_status. Senão, eu não passo nada. E aí, o que vai ser esse argumento? Se tiver essa informação, eu vou passar o argumento, o valor dessa chave. E aí, eu vou já mostrar onde que isso aparece. O fato é, eu estou falando para o banco, banco, me retorna todas as transações, exceto as que possuem essa informação específica, que nesse caso é as transações deletadas, porque não faz sentido, uma vez que eu deletei, ela só vai servir para eu me comunicar com o serviço de sincronização, né? Para eu dizer, olha, deleta isso aqui lá do servidor, ou deleta isso aqui daqui do local e do servidor. Então tem essas informações, porque isso aqui que eu fiz ainda não sincronizou. Só sincronizaria quando eu tivesse internet e quando eu restartasse, né? Realizasse a reinicialização do app. Então tem bastante coisa aqui já que foi implementada desde o último vídeo, tá? Isso é que eu estou mostrando mais para vocês entenderem esse fluxo do que mudou. Então, como eu criei esse database service, quem vai consumir ele vai ser o repository, né? Então a gente teve que atualizar o repository aqui também. Mas antes de eu mostrar o repository, eu vou mostrar o sync service. Ele é uma classe, vocês vão ver que é uma classe que tem 225 linhas e ela depende, né, do connection service, do database service, GraphQL service e do SQL storage. Então tá aqui, todas as dependências que são inicializadas lá no locator. Agora faz sentido essa linha aqui, ó. Porque eu estou inicializando um objeto do tipo sync service e eu estou passando as dependências dele que estão disponíveis aqui no meu service locator, tá? Aqui eu faço o primeiro método, que é o sync from server. Eu tenho métodos internos que vão ser utilizados apenas nessa classe e eu tenho métodos públicos que vão ser utilizados por outras classes, tá? Então vocês vão ver que tem aqui coisa de 6 métodos. 3 métodos públicos e o restante é método particular da classe, tá? Então, o sync from server
ele está documentado também, tá? Então tem as informações aqui. Ele vai realizar a sincronização do servidor para o banco de dados local. E como ele faz isso? Ele verifica a conexão, né? Se tiver conexão, ele avança. Se não, ele retorna, ele acaba com esse método. Então, só vai acontecer essa chamada externa se tiver conexão. Aqui, ó, eu criei uma chave lá no Secure Storage chamada needsync. E é aqui que eu uso aquele toBool, né? Aquele string para booleano. Porque eu vou transformar esse carinha aqui, ó, ele é uma string, eu vou transformar ele em um booleano, eu vou guardar ele lá no Secure Storage. E aí, se esse cara tiver marcado como se ele, digamos assim, ó, se ele for nulo, se ele não for nulo e ele não for falso, porque o não aqui, né? Esse aqui é verdadeiro, esse aqui é como se fosse falso. E ele for falso, ele retorna. Significa dizer que se não houver necessidade de sincronização, ele não vai sincronizar. Se houver, aí ele avança. O que ele vai fazer é inicializar o banco de dados. Ele vai sincronizar do servidor. Ele vai sincronizar transações do servidor. Na verdade, sincronizar o saldo, sincronizar transações. E ele vai escrever lá no Secure Storage falso. Vou falar assim, ó, falso, tá? Transformar toString, esse aqui ele transforma a string para booleano. Então ele vai fazer isso aqui, vai dizer que está falso. Se der algum erro, ele lança exceção, né? Quando ele chama o balance from server, ele vem para cá. O que ele vai fazer? Vai ler do banco de dados esse balance path aqui, ó. Ele é um método, na verdade é uma propriedade da classe Transaction Repository, uma informação estática lá da classe abstrata para dizer o caminho do banco. Digamos que eu tenho lá a informação estática do nome do banco, eu tenho a informação estática do nome da tabela aqui, tá? Então aqui, ó, transaction, inclusive esse aqui eu nem vou usar, nem preciso desse aqui. Mas é o balance path, né, que ele vai ler lá daquele caminho, daquela tabela. Se essa informação não for vazia, ele vai retornar e vai acabar com esse negócio aqui. Por quê? Porque se ela for vazia, significa que não tem nada no banco de dados local. Então, ele pode continuar. Ele vai continuar fazendo o processo de sincronização do servidor. Se tiver algo no banco de dados local, ele vai parar. Porque, teoricamente, eu não preciso sincronizar do servidor, porque eu já fiz essa sincronização antes. Já tem coisa nova. Tanto se eu inicializar o app pela primeira vez, quanto se eu reinicializar ele vai verificar isso aqui. Aí, vamos considerar que ele não tenha nada no banco de dados local, ele avança. Então, ele pega, aí ele vai fazer aquela chamada assíncrona, ou aquela chamada do Graphical Service, vai fazer uma query e vai retornar o saldo. Depois, ele vai lá e guarda em objeto, né? From app, papapá, e aí ele salva no banco de dados local. Esse save local changes, vocês vão ver que ele pede um path e um params. É justamente esse método aqui, ó. Ele vai guardar no banco de dados local, vai criar, né? Pega o caminho, pega o params, se der algum problema lança exceção, senão ele salva lá no banco de dados e depois ele marca aqui, ó, que precisa, needsync, marca como true. Significa dizer que quando eu reiniciar, aí ele vai fazer aquele sync para o servidor, tá? E aí a gente vai já ver esse sync to server aqui, ó. O que ele faz nesse sync to server, né? Que é o sync para o servidor. Verifica a conexão, papapá. Tem esse método aqui que é o get local transactions. Ou seja, ele vai fazer uma leitura do banco de dados local e vai retornar essa informação, né? Vai retornar essa lista, digamos assim. Pega a resposta do banco de dados local, faz o parseamento, toList, e aí ele joga como um retorno aqui, ó. Ele retorna essa lista. Se tiver item nessa lista, ele avança. Se não tiver, ele acaba, né? Ele para, porque não precisa fazer nada, não precisa enviar nada para o servidor, certo? Agora, se essa lista de dados locais tiver alguma coisa, ele vai passar para esse try catch aqui. E o que ele faz?
é um loop em for, né? Que ele vai para cada transação nessa lista, ele vai chamar esse método aqui, ó, que é o sync local transactions to server. Então, nesse método sync local transactions to server, eu justamente vou fazer um tratamento baseado na propriedade, que é aquela propriedade que eu falei que é importante, sync status. E o que é esse sync status aqui, ó? Simplesmente é um enum. Eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5 informações. None, sync, create, update, delete. É como se fosse uma flagzinha para cada informação do objeto. Então, se for none, ele não tem nada. Se for sync, ele está sincronizado do servidor, criado, atualizado ou marcado para deletar. Ok? E isso está atualizado no Transaction Model também. Eu fiz dois métodos. Eu fiz atualizações dos métodos. Eu criei um método toDatabase, né, que é para atualizar, e é aqui que eu uso aquele toInt, né, para salvar a informação que está como booleano em inteiro, né, desse objeto, para eu poder guardar lá no banco de dados. Guardo também a informação do user ID e eu guardo também o nome desse enum, tá? Então ele vai salvar, digamos, só none, sync, create, update. Não vai guardar o objeto inteiro, vai guardar só o nome do enum. E o fromApp eu faço também aquela verificação anterior, né? Faço digamos, eu altero aqui para... eu verifico aqui, né, no caso, se ele é inteiro, ou eu trato ele como inteiro, e aí eu guardo essa informação. Se ele for igual a 0, ele vai pegar false, e se não for 0, ou seja, se for diferente de 0, ele vai guardar true, tá? E ele pega esse objeto que transforma no fromApp igual a gente fez antes, tá? Então, é mais ou menos isso que eu fiz aqui de atualização no model. Uma vez que eu tenho essa informação, eu verifico qual que é o tipo dela, né? Se for create, eu vou chamar o create lá do GraphQL Service, ou seja, eu vou criar uma transação no servidor remoto. E aqui eu também fiz uma alteração no toMap. Então, vocês vão ver que tem mais informações aqui no toMap do que estava antes, ó. Então, eu já gero aqui o ID caso não tenha, tá? Update, mesma coisa. Vou chamar o update, o GraphQL update. E aí não muda muita coisa do que a gente tinha. A única diferença aqui é que eu retiro o user ID, porque estava dando um erro quando eu mandava para o GraphQL com esse user ID. Alguma coisa relacionada as informações que o servidor precisa ou não. Delete, mesma coisa. Mutation, delete, passa a informação, retorna. E aí, caso tenha alguma exceção, eu lanço. Uma vez que eu termino esse processo aqui para cada transação, né? E perceba uma coisa. Eu não vou mandar, nesse caso aqui, ó, quando for delete, eu vou fazer o processo de envio para o servidor dessa informação, né? Eu vou deletar do servidor e eu vou deletar do local também, ó. Eu vou deletar do local, porque eu não preciso ter mais essa informação. Então, se esse sync status ele for igual ao delete, né, da informação da transação, após eu fazer essa sincronização, eu vou retirar ele do banco de dados. Eu vou retirar, no caso, a transação, né, baseado no ID dela. E eu vou pular. Vou usar esse continue aqui, ou seja, ele não vai salvar mais essa informação no banco de dados. Não faz sentido, né? Eu guardar a mesma informação que eu acabei de deletar no banco. Então, eu pulo essa parte aqui e eu volto para o loop. Então, eu pulo essa etapa e volto para o loop. Então, só vai acontecer isso em casos de transições que estão marcadas como delete, beleza? E no final desse processo, eu marco o needSync para falso. Uma vez que eu concluo isso aqui, eu tenho meu processo de sincronização finalizado, né? Tanto o sync from server quanto o sync to server. O que está faltando? O que vai faltar melhorar nesse processo? Por enquanto, ele está fazendo isso apenas quando eu reinicio a aplicação. Então, se eu adicionar aqui mais uma, vou adicionar mais uma transação, ele adiciona e eu vou atualizar aqui, ó.
Então, quando ele fizer a reinicialização, ele vai deletar. Na verdade, ele vai só fazer essa sincronização dessa informação aqui, ó. Só que não agora, né? Porque não tem internet. Eu vou fazer agora. Agora tem conexão. Então, ele vai reiniciar. Viu? Voltou rápido, porque ele chegou naquele ponto lá que não tem conexão, ele retorna. Então, é bem rápido. Então, aqui ele está fazendo agora o sync from server e o sync to server. Então, eu atualizei também a splash page, né, para ele fazer isso aqui. E agora está aqui. Isso que está no servidor. Se eu deletar aqui, ele ainda não está fazendo instantaneamente. Ele não está sincronizando com o servidor atualmente. Por enquanto, é só quando eu reinicio. No próximo passo, vai ser criar um background service de sincronização. Que ele vai fazer isso de forma periódica, né? Agora está sincronizado com o servidor. Ele deletou lá e tal. Tanto que eu coloquei os logs aqui para vocês verem. Ele chama no init, depois ele chama no sync from server, sync balance, sync transactions, e aí ele sync to server e tudo mais. Fechou? Por fim, né? Por fim, depois que eu criei esse serviço aqui, é aí que a gente vem para o repository, né? O que tem no repository agora? Eu separei, né? Agora tá aqui. Todas os métodos, todas as informações estão separadas aqui na abstract class. Então, add, update transaction, get transaction, delete. Aí o que eu fiz aqui, ó, um update balance. Esse update balance, ele é um processinho que envolve uma certa lógica aqui, ó. Ele é todo esse método aqui, ó. Ele tem mais ou menos, sei lá, mais de 100 linhas, eu diria. Mas ele é todo esse processo aqui, ó. E aí eu deixo para vocês também analisarem como ele funciona. Mas a princípio uma vez que eu crio qualquer coisa, né, crio uma transação, eu vou chamar esse método, update balance. Eu vou passar a informação, eu vou verificar. Essa informação existe? Se não existe, ele avança. Se ela existir, aí eu vou fazer alguma lógica aqui, justamente para atualizar o meu saldo offline. Porque o get balance, ele pega do servidor. Eu não faço essa lógica aqui no app. Agora, quando eu estiver trabalhando de forma offline, né, ou até mesmo de forma local, para salvar no banco de dados local, eu preciso fazer essa lógica de pegar o total balance, income, baseado nas transações. Então, isso tudo envolve essa lógica aqui, ó. É uma lógica relativamente grande, porém eu coloquei de uma forma bem detalhada, bem passo a passo. Eu acredito que está faltando só eu colocar os comentários, mas isso eu posso fazer no futuro. Mas ele meio que fala por si só, tá? Como que funciona. Lembra do vídeo anterior que eu falei para utilizar o ChatGPT? Vocês podem fazer isso aqui, ó, copiar todos esses dois métodos aqui. Joga no ChatGPT e fala, explica para mim o que está acontecendo aqui. Aí ele vai dizer exatamente o que está acontecendo. Inclusive, eu utilizei o ChatGPT para melhorar a legibilidade desse código. Tá? Então, se tiver algum problema, culpa o ChatGPT. Beleza. Para finalizar toda essa apresentação, acredito eu que entra a parte das alterações aqui das features, né? Das funcionalidades. O que eu fiz? Eu separei a feature de saldo e transação e coloquei aqui em common, porque eles são utilizados por várias outras funcionalidades aqui da aplicação. Então eu separei o controller do balance, né, separadamente aqui, e também separei o transaction. Então agora o transaction controller que está aqui nessa transaction é que possui todos os métodos, add, pegar últimas transações, pegar todas as transações. Inclusive eu vou até ver se é necessário fazer isso aqui. Mas eu vou confirmar isso no futuro. E atualizar transações e deletar transações. Está tudo aqui, ó. Fechou? Então tá dessa forma aqui. O que eu faço aqui agora, né? Na parte de o que tem um wallet, o que tem transactions. Vocês vão ver que transaction page, ela tá aqui, ó.
ela consome aquele transactions lá. E o wallet page também, ó. Tem algumas informações que ele consome de lá. Ó. Wallet get all transactions. Eu nem sei se é necessário ter esse get all transactions aqui ou se eu consumo direto, se eu faço consumo direto lá do transaction controller. Eu ainda vou confirmar. O fato é que eu separei, né? Tanto o balance quanto transactions. E aqui na home page, vocês vão ver que eu atualizei algumas coisas, né? Ah, tá. Uma outra coisa que eu atualizei foi o widget de Transaction List View. Agora, ele consome aquele controller lá do Transaction Controller. E aí vocês vão ver que também tem uma atualização relacionada a esse filtro de datas aqui, ó. Então tá aqui. Já está mais ou menos encaminhado, caso queira trabalhar com a ideia de filtro por datas, né? Ele salva tudo aqui nessa lista. Então tá aqui, ó. Já está filtrando por datas. Porque ele está salvando todas essas informações no banco, né? Então é bem rápido esse processo aqui dele buscar todas essas informações. Vocês vão perceber que aqui ele está colocando do mais recente para o mais antigo. E aqui ele está colocando do mais antigo. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Ele devia ser 17. Do mais antigo para o mais recente. Porque pensa assim, eu vou adicionando, aí eu quero ver o mais antigo do início do mês para o final do mês, né? E aqui eu coloco só tipo, as últimas adições de transação. Então ele coloca aqui do mais recente para o mais antigo, beleza? Então tá dessa forma aqui. Eu ainda vou ver se é necessário ter esse Transaction History, porque não faz muito sentido para mim agora. Eu estava pensando em colocar esse Upcoming Bills aqui, tipo, para mostrar logo no início do app as transações ou as pendências, né, de pagamento. E aí eu estava pensando em alterar essa página inicial. Não faz muito sentido ficar mostrando Transaction History aqui. Eu estou pensando em pegar esse carinha aqui e jogar para cá, que eu acho que fica mais interessante. Aí caso que a pessoa queira ver, ela clica para ver tudo e vem para cá. Beleza. Acho que, de forma geral, era isso que eu queria fazer, né? Demorou um pouco, inclusive. Eu, de fato, fiquei travado por algum momento, né? Teve coisa de 2 semanas que eu fiquei travado em algumas questões relacionadas à parte de controllers. Então, foram problemas que eu fui resolvendo um dia de cada vez. E vocês vão ver que ainda tem resto de código, né? Por exemplo, uma coisa que eu percebi só agora é que aqui nessa funcionalidade da transação, ó, eu deveria estar utilizando esse Get All Transactions lá no Wallet Controller. Mas eu não estou, né? Eu estou utilizando o próprio Wallet Controller Get All Transactions. Então eu ainda vou ver se isso aqui ainda precisa ou se eu pego direto de lá. Mesma coisa aqui na Home Controller. Vocês vão ver que eu estou utilizando uma chamada da Home Controller relacionada a transações. Ó. Então, eu ainda vou verificar se é preciso ter lá naquele Transactions ou se eu mantenho só aqui, tá? Porque eu acredito que aquele lá, deixa eu só confirmar, eu acredito que aquele lá não está sendo chamado em nenhum lugar. Deixa eu só confirmar. Não está sendo chamado em nenhum lugar. Então, eu posso até deletar aqui. Deixa eu deletar daqui. Não vai fazer falta. Pronto, agora faz sentido. Eu ficar com add transactions update delete, né? E cada um que for chamar, né? No caso a home pega o get latest transactions e o wallet pega o get all transactions, ok? Deixa eu ver se esse cara aqui é chamado em algum lugar. Não é chamado em nenhum lugar, então eu posso retirar ele. Então, ficaria mais ou menos assim. O Transaction Controller serve para adicionar, atualizar e deletar. E esses outros servem para pegar,
certo? Cada um no seu lugar, cada um no seu controller, digamos assim. Deixa eu atualizar aqui, inclusive, antes que eu esqueça. Unnecessary methods from transaction controller. Esse vídeo ficou muito longo, eu entendo, eu acredito que ficou bem grande, porém, deixa eu subir aqui essas mudanças, eu acredito que faça sentido depois quando vocês perceberem que tudo está bem detalhado, né? Tanto no código quanto no próprio nos commits aqui, ó. Vocês viram, foram 40 e poucos commits, né? Porque tem bastante coisa aqui, ó. O que estava lá no... Eu tinha até criado uma branch aqui para fazer separado, mas eu nem fiz. Mas seria mais ou menos isso, né? Eu desde aqui, ó, desde o dia 19 do 5 aqui, ó, 19 do 5, tem várias modificações. Ó. Isso aqui eu fiz tudo ontem, mas foi ao longo do mês inteiro, né, que eu fiquei mexendo. E hoje a gente fez essa aqui, beleza? Então esse código já está lá na branch de develop, então já está disponível. E a gente se encontra no próximo vídeo. Caso você tenha dúvida, tenha sugestões de melhoria, eu fico à disposição e a gente se vê no próximo vídeo para melhorar esse fluxo de sincronização do app. Fechou? Valeu!